Esse filme aí, galera, vou introduzir mais ou menos qual foi o pensamento. Esse filme é um filme importante na trajetória, nesse episódio atual da minha carreira. Esse filme foi feito na época, desenvolvido em Runway 3, numa técnica que a gente chama de text-to-video, que, traduzindo em outras palavras, para quem ainda não conhece, literalmente o filme foi dirigido todo no teclado. Hoje existem outras técnicas, que é image-to-video, video-to-video, tem o Aleph da Runway também, que é super interessante, que faz replacement de elementos, de cenário, e mantém o primeiro plano, muda figurino, muda um monte de coisa. Nessa época ainda não tinha essa tecnologia. A gente está falando aí de junho de 2024, quando eu rodei esse filme, a gente está falando de mais de um ano atrás. Né, quase um ano e pouquinho. 1 ano e 2 meses para hoje. Isso na tecnologia, na IA, é muito. É muito tempo. E nesse filme, ele mudou minha percepção. Esse foi o primeiro filme que eu fiz. E nesse filme eu percebi que era possível a gente ter um storytelling bem estabelecido, uma conclusão. E as coisas aconteceriam. Transform the ordinary into extraordinary. Let your brushstrokes be the echo of your dreams, where each color transcends reality and paints the soul of the world. For artists who dare to dream and weave their visions into immortal works, allow your creations to bloom, because your art deserves the sublime. Stadler, paint like an artist. Ai. O que dizer, cara? Tudo muito bom, cara. Puta merda. Eu ainda gosto desse filme, ainda, sabe? Eu gosto desse filme. Eu acho, não tem como não gostar, eu cara. acho impressionante como as partículas se comportam. Eu gosto dele como linguagem, eu gosto dele como narrativa. Ele é um filme que me traz a narrativa e me traz o aspecto sensorial. Eu acho esse filme super atual. O realismo que você alcançou aí, cara, naquele momento, sabe? impressionante. Mas, cara, é você que assim, sabe que a ferramenta mudou, melhorou, né? Mas, cara, pra gente é perfeito, mas cara. Mudou muito. Mas complementando a história. Então, quando eu comecei a fazer esses testes, eu queria fazer um teste de splash, tinta, e etc. E veio muito realismo para aquela época, né? Entre aspas, hoje, né? A tinta reagia muito bem, as cavidades das estátuas descia muito bem, você tinha uma luminância legal, ó, tá vendo? Falei, caramba, cara, aí vou estabelecer uma parada aqui. E a referência desse filme total tem duas, né? A primeira foi aquele lance do estátua chorando sangue, né? Que aconteceu, aquele lance do milagre, etc. E também do sacro, do museu. Porque quando você vai no museu, que é referência do Louvre, a gente está falando de obras que estão lá dentro que são muito caras, que são intocáveis, literalmente. Você não pode ultrapassar determinada distância, você não pode nem pensar em tocar, etc. E aqui a gente vê uma avalanche de tinta que toma o museu, e o texto da locução fala sobre ressignificar o que é ser artista, né? Viver o surreal e tal. E esse lance da tinta, que as estátuas começam a chorar, isso vai tomando uma força vai virar uma avalanche completa, e a tinta tomar tudo, e a gente tem a assinatura final, que é uma propaganda de tinta, na verdade. E, cara, fazer isso na época no teclado e chegar nesse resultado, mexeu com a minha cabeça para sempre. Que legal, cara. E legal reforçando um pouco da história desse filme. Esse filme foi para a página do Curious Refuge, que é uma das instituições mais legais de IA hoje na gringa. Depois da página do Curious Refuge, eu recebi um e-mail, que foi aquele e-mail que a gente estava comentando, me convidando a participar do Hackathon do MIT em Cambridge. Isso era dia 10 de fevereiro de 2025. Caramba. E aí, eu respondi o e-mail dia 13 de fevereiro de 2025. No e-mail dizia o seguinte: sou a Jenna, quero te convidar. Primeiro eu queria te dar parabéns pelo seu trabalho, que é incrível. E queria te convidar aqui pessoalmente, tem lá personal, né? Nessa, a gente olhou o e-mail agora. Depois eu vou te mostrar. A participar do Hackathon MIT AI Cinematic, papapá 2025. Você tem que responder esse e-mail em 2 dias. São 2 edições. Tem a edição online, que vai ter uma curadoria, e a presencial. A gente queria saber se você pode participar das duas. Eu respondi o e-mail dia 13. Eu tinha até o dia 12. Eu não sabia, porque na época eu não tinha muito hábito de olhar e-mail. E eu não consegui, cara. Aí eu pedi pra ela me ajudar, contei isso. Cara, eu falei pra ela assim, cara, eu sou do Brasil, pelo amor de Deus. Tá ligado?
Você vê, você que fala que ele tá sempre no futuro. Cara, aí eu falei, velho, sou do Brasil, pô, não faz isso, pelo amor de Deus. E eu contei pra minha namorada, falei assim, caralho, que foda. Cambridge, falei, porra. E aí ela falou assim, ó, cara, eu tentei tudo, só que tem o prazo e tal, não vai dar, infelizmente, sinto muito, fica pra uma próxima. Eu falei, cara, nunca mais vai aparecer essa oportunidade na minha vida, sabe? Mas ela falou assim, cara, seu trabalho é muito foda, por que você não tenta mandar pra outros festivais internacionais e tal? Aí mandei pra Atlanta. Que abriu a... mandei pra Atlanta. E até então você tinha colocado no Instagram só. Cara, eu tive a audácia de postar esses filmes em 2024 no meu Instagram. Vocês lembram disso, né? Sim, cara. Foi 24. Deu um monte de curtida na superfície. Atrás, nas minhas costas, eu não sei o que as pessoas falaram. Porque na época era mais novo do que hoje. Nós estamos falando de 1 ano e 2 meses atrás. Imagina, tipo assim... Foi loucura. Mas eu acreditava... Depois desse resultado, eu comecei a acreditar muito na parada. Não tem como. Eu comecei a acreditar muito. Eu falei assim, isso vai acontecer. E eu fui lá, pus minha cara e falei, meu, esse aqui é um filme, é assim que é o bagulho e tal. E teve uma aceitação muito foda. E quando eu recebi o e-mail da galera de Cambridge, do MIT, eu falei, caralho, estamos no caminho certo. Tá validando tudo que... Porque, cara, eu tive um convite formal pra ir lá, pra estar lá com os caras, velho, sabe? Então, nunca tive isso na minha vida, tipo, uma instituição tão foda igual Cambridge, sabe? Isso por si só já é muito legal. E aí, eu mandei esse filme pra Atlanta, que teve o Atlanta AI International Film Festival. Esse festival foi o primeiro festival do sudoeste dos Estados Unidos de AI, falei para vocês anteriormente, e a gente ganhou com esse filme. Ganhamos lá na categoria melhor comercial, gerado 100% com inteligência artificial. Depois esse filme ganhou Moscou, esse filme foi para final em Los Angeles agora. Enfim, um monte de coisa legal desdobrou a partir desse filme. Depois veio o Lunar Pilot e todos os outros filmes na sequência. Então, esse é o primeiro, foi o que me fez enxergar. O divisor de águas, então. Quanto tempo você passou fazendo ele, cara? Cara, eu quebrei a cabeça pra fazer. A minha pasta no runway da época, eu olhei esses dias, porque eu comento esse filme nos workshops que eu tô dando. É um case especial, o primeiro case que a gente comenta, porque ele tem um valor histórico, né, dentro desse episódio que eu tô vivendo hoje. E é legal entender a evolução das ferramentas, como é que foi o pensamento, como que as coisas desdobraram e tal. Cara, a pasta tem muitos shots de tentativa, muitos. Eu lembro que eu fiquei muito tempo para fazer. Porque eu chegava em resultados legais, mas na época a gente tinha bem menos controle ainda. Bem menos. Então, às vezes eu tinha um take que me interessava muito e ele tinha 1, 2 segundos, 3º segundo ele alucinava. E as alucinações da época é coisa de maluco. É até engraçado. Depois vou fazer um episódio só para falar desse filme e mostrar alucinações e processos. Mas enfim, e aí, cara, a partir disso aí eu comecei a acreditar que a gente conseguiria, sim, estabilizar um storytelling, sim, ter um processo de direção do início ao fim, sim, ter uma entrega massa. Essa é a história do Estado. Deixa eu te fazer uma pergunta também, mais de leigo. Você gera as cenas, né? Você pega isso e você transpõe para o software de edição normal ou não? Ou essa edição também é feita 100% na IA ali? Não, Bruno, a edição é feita totalmente na mão. O processo já é só gerar as imagens, prontar, depois você tira e joga na timeline do DaVinci, do Premiere. Perfeito. Porque aí entra o feeling, aí total, entra legal. Total. Ali é como se fosse o seu source, vamos dizer assim. É o brutão que você tira o material, joga na timeline, monta, colore, enfim. É literalmente manipula. O análogo à diária de captação, né? Total. Foi isso que eu disse no começo aqui do podcast, né? É tipo, é isso aí que você falou, Bruno. É análogo à diária de captação. A diária de captação é como se fosse essa. E aí você vai manipular, colorir, vai alterar, vai montar o filme. Perfeito. Até porque deve vir. É como se fosse, né? Você falou que você usa vários softwares. É como se fosse. Você gravou vários planos com câmeras diferentes, em FPS diferente, com uma cenas de cor diferente, e depois você tem que igualar tudo, né? Mais ou menos isso. Uma coisa interessante, vocês podem ver que esse filme ele é hiper contrastado, assim, os highlights são altos. E eu tentei muito controlar ele na pós ainda, no color, eu tentei baixar, etc. Veio com muito contraste. Hoje as coisas estão muito mais cinematográficas, com muito mais dynamic range, o roll-off tá muito mais suave, sabe? Mudou as coisas, né, gente? Isso aí foi o máximo que eu tinha conseguido tirar naquela época, sabe? Cara, é que assim, é muito impressionante, mas pra mim não pela geração das imagens, porque, sim, é impressionante poder gerar uma imagem realista como essa, impactante como essa, mas o que mais me encanta e me impressiona é a visão mesmo, é o conceito, é a execução pela sua parte, não pela parte da ferramenta. Claro. Porque quando eu vejo isso, eu lembro das coisas que eu gostava de ver quando eu tava sonhando em ser um diretor, sabe? Que legal, as publicidades que eu via, eu falava, caralho, velho, é isso que eu quero fazer na minha vida. Que legal, velho. E é isso pra mim, a qualidade que eu vejo aqui é isso, cara. Como você total trouxe o conceito,
realizou, é o que a gente tava falando, né? É, É Bruno, eu a sua concordo, capacidade eu de sou realização suspeita. do filme, Legal, gente. não da imagem de cada plano. Porque o plano a gente entendeu, é a tecnologia que gerou, através dos seus comandos, obviamente. Mas a visão do filme como um todo, o quanto ele impacta, o quanto ele tem de conceito, de profundidade, é sua, cara. É isso aí que a gente tá dizendo, Brunão. E, cara, obrigado, de verdade, fico Pô, feliz. Isso, velho. E aí isso me deixa mais entusiasmado ainda. De pensar que, poxa, peraí, velho, então eu não preciso mais guardar as minhas ideias, os meus conceitos, não preciso reprimir mais Executa, né? desse Realiza. teto baixo, saca? Exato, aquela expressão do O teto. teto Sim. foi pro céu agora, cara. Cara, O céu é o limite. se eu fosse filmar esse filme com câmera aberta, provavelmente eu faria o mesmo filme. Uma coisa ou outra que diferente. Teve um negócio curioso pra gente falar. Teve uma cena que eu tentei fazer ela muitas e muitas e muitas vezes e no final das contas eu não consegui. Que eu acho que era uma cena muito importante pra narrativa, porque a gente começa chorando sangue não, a gente começa chorando tinta, e essa tinta vem escorrendo lentamente, depois a gente vai ter outras estátuas que tem maior preenchimento de tinta, etc. Até finalmente a gente ter uma evolução da presença dessa tinta no museu, até ela transbordar, explodir, né? Ter toda essa enchente. Mas uma coisa que eu queria muito era ter um close de uma mão, que a estátua tivesse com a mão para baixo do dedo e essa tinta caísse. Escorrendo. Ela caísse do dedo, pop, e a gota caísse, eu acompanhasse a gota, e ela explodisse. Depois que ela explode, a sonoplastia explode junto, a gente começa todas as explosões. Ah, então tinha um gatilho ali. Só pra gente deixar aquela virada. E eu não consegui fazer na época. Então Pô, eu acho que você tá muito apegado no que você não conseguiu É, não consegui. Você não consegue reconhecer o que Mas, você fez. mas funcionou, não, consigo, claro, mas o filme super funcionou, assim, a gente tem essa evolutiva, até a gente, essa pra mim é a cena mais Isso é importante demais, do filme, né, cara? essa referência eu É. trago lá no workshop pra galera que é referência do Iluminado, aquela cena do elevador de sangue, né? Aham. Quando você tá enquadrando o elevador, explode o sangue, todo aquele splash que bate nas paredes e vem até o primeiro plano da câmera. Então essa cena aqui, ela estabiliza pra esse lugar e ela também assina depois com a marca final e tal. Enfim, Perfeito. esse case aí, legal falar dele, cara. Cara, demais.